a eterna alegria dos salvos na adoração. Vou pedir a cada um para ler um versículo, porque tem algumas versões diferentes aqui. Pode começar. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez povo, seu ovelha do seu pasto. Entrai nos seus povos com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Dei graças e benzer e honra. Porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. Fala amém, gente. Amém. Pode assentar. Graças a Deus. Já oramos. Vamos continuar em espírito de oração. Receba aí a palavra do Senhor. Não se deixe levar. Não é hora de conversar, não ser com Deus, tá bom? Não é hora de conversar, de cantar, não é hora de ler a Bíblia, é hora de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o título é A Eterna Alegria dos Salvos na Adoração. Amados irmãos, em meio a todas as incertezas que o mundo atual está vivendo, todo mundo sabe o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Há algo que não podemos deixar de refletir e de fazer. Quero dizer, em momento algum podemos deixar de refletir nisso, mesmo que quando a nossa atenção é tomada por algum problema, não é? Acontece que você estava aqui numa boa, fazendo as suas atividades naturais, normais, do seu dia a dia, de repente você recebe a notícia que já te dá ali um baque, você já desvia a sua atenção, ou você divide a sua atenção dos seus afazeres com essa notícia que você recebeu, ou com alguma coisa que está te preocupando. Então, mesmo assim, quando a nossa atenção é tomada e nos preocupamos com determinada situação, ainda nós precisamos ficar firmes nisso que eu estou falando. Nesse momento em que isso acontece, dessa notícia ruim, a nossa tendência é concentrarmos esforços, até orações e preocupações com os fatos, correntes, e deixamos de lado, acabamos por deixar de lado algumas coisas que são importantes e que nunca deveriam ser deixadas de lado. Tem algumas coisas que não podem ser deixadas de lado. Nesse quase um ano aí de pandemia, entre as coisas paradas no mundo, ou em pausa, a atenção até dos salvos foi levada a envidar esforços até para ficar explicando biblicamente as razões e as implicações desse fenômeno. E acabou que em muitas igrejas, vários assuntos de interesse espiritual importantes cederam lugar só à pandemia. É esse único tema. Então eu quero hoje dar uma pausa desse tema de pandemia. Nessa preocupação que o mundo está, e voltar a nossa atenção, a atenção do povo de Deus, ao assunto da necessidade constante de se adorar ao Senhor. Com pandemia e sem pandemia, nós precisamos adorar ao Senhor. Amém? Com problema ou com tudo resolvido, a igreja não pode parar de adorar ao Senhor. Com a morte de alguém, com a enfermidade de alguém, com o nascimento de alguém, com a morte porque traz tristeza, com o nascimento porque traz alegria, mesmo assim o nome do Senhor precisa ser exaltado e adorado. Glória a Deus. Esse é o assunto principal em qualquer situação que a humanidade esteja vivendo. Independentemente da situação do mundo, do humor das pessoas, das atividades malignas, Deus continua sendo o mesmo Deus. E a igreja também continua sendo a mesma igreja. Aquela que é caracterizada pelo louvor e pela adoração ao Pai Celestial. E todos os salvos reunidos, os que compõem a igreja,
aqui e em qualquer outro lugar. Veja, imagine só agora, neste momento, 8 da noite desse dia, quantos salvos estão reunidos no mundo inteiro, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Imagine que lá no céu também, Apocalipse diz que não cessa a adoração, não só na terra, mas no céu também há anjos, há seres que estão louvando e exaltando ao Senhor nesse exato momento. E nós nos reunimos a eles para fazer isso. É claro que tem lugar do mundo que não é à noite, é de dia, não tem problema. Em qualquer lugar do mundo e em qualquer hora há pessoas exaltando e louvando a Deus, e é a sua igreja. Todos os salvos reunidos, os que compõem a igreja, têm por finalidade principal atender ao chamado da oração, da adoração. Luta vai e luta vem, mas a igreja continua cumprindo o seu papel de adoradora do eterno Senhor. Então vamos lá. Convocação à adoração. Nós estamos aqui diante de um salmo. Você está aí diante desse salmo 100. E esse salmo não está convidando nada. Ele está convocando. Há uma diferença entre convite e convocação. E esse salmo não está convidando. Ele está convocando todos os habitantes da terra a virem ao culto e oferecerem adoração ao Deus único e soberano Senhor. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Na minha diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Não é um convite, não é uma opção, é algo que é preciso fazer, que é necessário fazer. Mas eu faço uma pergunta. Toda a terra tem sido convocada a adorar e celebrar ao Senhor. Mas a terra faz isso? Toda a terra faz isso? Não. Não é só a igreja que está sendo convocada aqui para adorar o Senhor. É todos os moradores da terra. Mas não são todos os moradores da terra que fazem isso. A obrigação de louvar a Deus, ela é universal. Você vê que os pássaros cantam. Eles louvam sim a Deus. Mesmo que a gente não sabe, mas Deus sabe. Você vê que a criação, ela adora a Deus. Nós temos outros versículos, outros no Salmo e fora dos Salmos, falando que a criação também louva a Deus, adora a Deus. Os seres que a gente diz que não são racionais, né? A gente diz, mas eles adoram a Deus, eles têm instintos de adoração. E aqui todos os habitantes da terra, pessoas, estão sendo convocadas a louvar o Senhor. Mas a gente sabe que nem todos fazem isso. A terra não se apresenta para adoração, mas os salvos sim. Os santos se apresentam para adoração. Os santos são aqueles que se apresentam ou que atendem a essa convocação. Os santos sabem que eles não são, a adoração não é uma opção, não é uma escolha. Eu não quero adorar a Deus, eu tenho a opção de fazer outra coisa. Os santos não. O prazer deles, a vida deles é para o louvor e a glória do Deus bendito. Os santos sabem que eles nasceram para isso. O fim principal de todo homem é glorificar a Deus. Isaías diz, o Senhor falando assim: eu fiz o homem para a minha glória. E se o homem não glorifica a Deus,
ele não presta para mais nada. Ele foi feito para isso. Os santos sabem que a vida não faz sentido se não adorarem a Deus. Então são eles que atendem prontamente a essa convocação, mas exige-se deles uma determinada postura. O Salmo está exigindo aqui: a adoração deve ser feita com júbilo, com alegria e apresentando-se a Ele com cânticos. Aí no verso 2: servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Alegria, júbilo, felicidade, gozo celestial. Meus amados irmãos, cântico é o que? Não é música? Nós acabamos de cantar um monte de hino aqui. Você sabia que a música ela é de Deus? É uma criação divina. Mas o que o diabo fez com a música que é de Deus? Ele está distorcendo ela toda. Ele está fazendo gato e sapato com a música que é de Deus. Mas na realidade, segundo a palavra de Deus, os únicos que sabem entoar cânticos da maneira correta são os salvos. Amém. Por isso você não deve ficar com a boca fechada aí na hora de cantar, porque você está cantando para quem fez a música. Viu? É necessário a gente falar de vez em quando sobre o cuidado que precisamos tomar com a influência musical de uma música profana na vida do crente. Fica o dia inteiro, às vezes em casa, ligado numa rádio lá que não é uma música cristã. A música foi criada por Deus e ela tem o poder de exercer influência, sim. Mas a música é uma das características dos salvos. E não no mundo tem pegado a música e feito o que quer com ela, falado besteiras e até algumas coisas boas nelas. Mas a música verdadeira, ela tem procedência divina, e os salvos que sabem cantá-la, porque eles cantam louvando a Deus. A Bíblia está repleta de cânticos de louvor. De Gênesis a Apocalipse encontramos registros de adoração através da música, através dos cânticos, através dos louvores a Deus. Além de exaltar a Deus, a música alegra também o nosso coração. Por isso, amados irmãos, preste atenção nisso. Se o canto congregacional não nos levar a exaltar o nome do Senhor, ele está fora do propósito real. Se a igreja se reúne para o culto e o cântico que ela está cantando não está exaltando a Deus, já está fora. Eu fico observando alguns cânticos atuais, né? Às vezes, quando eu tenho oportunidade de visualizar em algum vídeo, que eu nem gosto de fazer isso, mas tenho a oportunidade de visualizar algum vídeo onde se canta um determinado louvor, e eu fico observando as pessoas, as expressões faciais. Eu vejo ali, às vezes, muito choro, erguer as mãos, são expressões de louvor. Mas escute porque eu quero chegar. Eu vejo ali muito choro, levantar as mãos, mas pouca ou nenhuma espiritualidade. E eu vou dizer aos irmãos, esse tipo de música, mesmo que esteja dentro da igreja, não está atingindo o coração de Deus. Viu? Um dia um irmão de uma determinada igreja falando comigo que ele observou isso que eu estou falando, que eu observo também. Ele, depois que acabou o culto, conversou com um irmão acerca disso, que ele na hora do louvor ele estava lá chorando, tal, e perguntou: por que você estava chorando na hora do louvor? Sabe qual foi a resposta? Porque eu estou com muitos problemas. Irmãos amados, convenhamos, né? Claro que o problema demais faz a gente chorar, né? Ninguém suporta problema demais. Mas o propósito do louvor não é esse.
O propósito do louvor é você louvar. Amém. É você exaltar a Deus. É honrar a Deus. A própria letra das músicas de hoje tem incentivado e conduzido as pessoas a pensarem que elas são aquela pessoa sofrida, que está ali para receber alguma coisa de Deus, para se alegrar porque Deus vai fazer alguma coisa. A pessoa não está chegando mais para Deus para exaltar o nome dele. Como eu disse, irmãos, os problemas podem nos fazer, podem nos conduzir ao choro, podem mover as nossas emoções, e elas movem mesmo. E mesmo que estejam movendo na hora do louvor, isso não é problema. Mas mesmo assim nós temos que reconhecer a grandeza e a majestade de Deus. Mesmo que você esteja com o coração amargurado e triste e comece a chorar durante o louvor, ainda assim exalte a Deus. Esse é o foco principal. E às vezes isso acontece, só que agora é mais raro. Mas tem gente que às vezes está... Tanto é que às vezes quando algum irmão começa a chorar de alegria pelo Espírito Santo, na hora do louvor, outras pessoas já ficam preocupadas, pensando se ele já está com um problema pessoal ou coisa assim. A pessoa não pode nem alegrar mais no Espírito Santo, e outra está achando que ele está com um problema. Não, meus irmãos. Na quinta-feira nós tivemos uma palavra boa aqui a respeito do choro. O pastor Leonardo pregou aqui, falou sobre o choro. É necessário o choro, a alegria do choro, não é? O choro de alegria no Espírito Santo. Precisamos voltar a chorar de alegria na presença de Deus e deixar também as pessoas se alegrarem em Deus. É muito bom quando você chora de alegria na presença do Senhor. Quando você reconhece quem você é e quem Deus é, aí uma diferença, grande. E mesmo assim, Ele se abaixa e lhe acolhe. Isso é para produzir alegria e choro em nosso coração. Acabamos de cantar isso aqui. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. Toda a glória que Deus tem. Você já pensou alguma... Você conhece uma pessoa poderosa nesse mundo? Você já ouviu falar de uma... Claro, você já ouviu falar de pessoas poderosas nesse mundo. Imagine você indo atrás de uma pessoa poderosa neste mundo. Ela vai querer te receber numa boa na casa dela? Numa boa assim, abrir a casa dela, abrir o coração dela, sentar lá e bater um papo, conversar, te levar lá para a cozinha para você tomar lá um café, não um café, um banquete. Ela não vai fazer isso. Mas o Rei do Universo, Ele faz isso, Ele se abaixa. Ele fez isso quando enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E Ele sempre faz isso, porque Ele, sendo dono de tudo, Ele ainda te ama, Ele ainda te abençoa e Ele ainda te recebe na presença dele. Aleluia. Fala amém direito. Quando vocês falam amém, talvez você imagine ou alguém tenha dito que quando você estiver passando por algum problema, por um determinado problema, você não tem aquela obrigação de ir para a igreja ou para o culto, se apresentar diante de Deus e alegria. A pessoa vai, você está triste, por que você vai ficar rindo para os outros, abrindo as canjicas, assim, para os outros? Tem gente que fala essa besteira. Você está triste, Deus vai entender que você está triste. Irmãos, entre tantas coisas importantes para se aprender, precisamos aprender mais uma aqui. Os crentes devem ir para o culto público não apenas para receber alguma coisa de Deus. Citei, agora eu estou falando. Muito mais, nós devemos ir para o culto dispostos a oferecer, levar as nossas oferendas a Deus com alegria e generosidade. Está aqui, apresentai-vos diante dele. Verso 2: apresente-se diante dele.
Apresente-se com cânticos, apresente-se com louvores. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Aleluia! Glória a Deus! Cânticos, orações, o próprio ofertório que nós acabamos de fazer aqui, a comunhão e outras atividades mais, são partes que compõem o momento da adoração, e devemos nos lembrar das palavras de Jesus: melhor é dar do que receber. Jesus que disse isso. Tenha sempre isso na sua cabeça, coloque isso na sua cuca, na sua mente. Você e eu vamos aos cultos mais para dar a Deus do que para receber. Se pensarmos bem, já recebemos o dia inteiro, todos os dias. Amém. Glória a Deus. Você já recebe de Deus todos os dias, o dia inteiro. Todo mundo tem o que comer, todo mundo tem o que vestir, todo mundo tem. Você chega aqui cheiroso, as irmãs chegam de creme aqui, né? Todo mundo bonito, arrumado, cheiroso. Quem dá isso é Deus. Você dá esse Deus, você já recebe tudo de Deus, além de ter recebido a salvação, livramento, cura das enfermidades. Aí a gente fica limitado, achando o único objetivo do culto é ir lá e receber alguma coisa. Não, irmão, a gente recebe, porque Deus é bom. Ele nunca deixa de abençoar, faz parte da natureza dele, ser generoso, bondoso, fiel. Ninguém sai da igreja sem ser abençoado. Ninguém. Sempre a gente recebe alguma coisa. Não tem jeito. Deus não deve nada a ninguém. Aleluia, Jesus. Mas se você chegar com a intenção de dar a Ele mais, dar um pouco mais, se entregar mais, você vai ver que você vai sair muito mais abençoado. E você nem estava com essa intenção. Quantas vezes teve gente que saiu daqui, chegou em casa, recebeu uma notícia: meu Deus, aqui o problema foi resolvido. Eu tinha até esquecido dele. Por quê? Você veio para dar a sua vida em adoração. Amém. Como diz, certamente vamos receber porque Deus é bom. Ele sempre dá, Ele é assim. Mas e você? E nós? E eu? Mesmo sob provações e lutas, precisamos nos forçar a reconhecer toda a bondade e amor dele. Pois você e eu estando tristes, tem dia que está meio, Deus continua sendo bom. Ou não? No dia que você está triste, Deus não é bom mais. Não. Deus é bom. Você estando com um problema mais grave e menos grave, Deus continua sendo fiel. Amém. Os Salmos diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Mas no dia que você está triste, Ele não é bom? Ele é. Então você louva Ele por causa disso. No dia que você está cheio de problema para resolver, Deus é bom? Então louve a Ele não por causa disso, por causa dele. Louve ao Senhor porque Ele é bom. Glória a Deus. Deus nunca disse que você não pode entristecer. Ele não está dizendo que você não pode entristecer, mas está fazendo uma convocação. Esse salmo, nós estamos sendo convocados para que Ele seja louvado, bem louvado, louvado direito. Aleluia. Entregue os seus cuidados ao Senhor e louve a Ele. Salmo 37, 5 diz o quê? Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Outro salmo diz, não, aqui o verso 3: sabei que o Senhor é quem? Deus. Todo mundo sabei que o Senhor é? Deus. Ele é Deus. Vamos junto agora. Sabei que o Senhor é Deus. De novo. Sabei que o Senhor é Deus. Então se apresente a Ele para adorar. Aleluia. Glória a Deus. A adoração tem que ser racional. Existem razões infinitas, incontáveis do nosso agradecimento a Deus, porque, como já disse, Ele nos dá tudo. Mas vamos dar um passo a mais? Vamos pensar em algo a mais? Às vezes eu falo isso aqui, não quero deixar registrado hoje. Deus, o que Ele faz? Às vezes tem aquelas músicas:
Eu não adoro pelo que ele faz e sim pelo que ele é. Não, tanto faz. Porque o que Deus faz é porque ele é daquele jeito. Não tem como Deus não abençoar. Ele é assim. Faz parte da natureza dele o dar. E ele sempre dá generosamente. Nunca ele vai fechar as portas das bênçãos. Porque a natureza dele é dar. A natureza dele é abençoar. Viu? Deus faz determinada coisa porque ele é assim. É impossível Deus não abençoar. Aleluia. Faz parte da sua natureza abençoar. Então sempre teremos bênção ao adorarmos a sua presença. Glória a Jesus. Olha aí um privilégio aí no texto, verso 3. Saber que o Senhor é Deus. Depois diz que o quê? Foi Ele que nos fez. E nós somos o seu povo, ovelhas do seu pasto. Olha, irmãos, a tradução atualizada, Almeida, revista atualizada, diz assim: foi Ele quem nos fez e dele somos. Você é de Deus? Amém. Amém. Ele nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E eu vou repetir o que eu disse aqui semana passada, no domingo no culto. A graça divina é tão imensurável que não foi o povo de Israel quem escolheu a Deus. Foi o contrário. Deus escolheu o povo de Israel. Da mesma maneira, não foi a igreja que escolheu a Deus. Foi o contrário. João 15, verso 16, Jesus disse aos seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Como eu disse aos irmãos na semana passada, se Israel fosse deixado ao seu bel prazer, se eles saíssem do Egito, eles se instalariam ali em qualquer terra que não fosse habitada ou que fosse, eles se misturariam com os outros povos. Ou ele ia para uma terra que não tivesse ninguém, ou eles conquistariam pela luta alguma terra, não importa. Mas o que ia acontecer com eles? Eles iriam escolher o Deus, os deuses daquela terra, iam servir àqueles deuses. Mas antes deles pensarem nisso, o próprio Deus elegeu a eles, formou e chamou a eles, Israel, para ser dele. O que identifica o Senhor de Israel como o verdadeiro Deus é que foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Não sei se você está conseguindo entender. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versos 9 e 10, diz a mesma coisa, agora com relação à igreja. Ele diz o quê? 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós sois a geração eleita, povo real, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo de propriedade, eu gosto dessa parte, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu gosto dessa parte. E o verso 10 diz: vós que antes não erais povo, olha aí, mas agora sois povo de Deus. Amém. Vós que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fala amém, gente. Glorifica o Senhor. Se você tem convicção de pertencer ao povo de Deus, isso é sempre motivo de ação de graças, como expressão de reconhecimento da lealdade e da fidelidade do Senhor. E essas são as duas colunas sobre as quais repousa a aliança que Deus fez com o povo eleito. Então, ao aproximar-se do trono divino para a adoração, que seja em alegria e em louvor. Glória a Deus. Hoje em dia, tornou-se comum a pessoa projetar o seu próprio Deus. Muita gente falando de Deus por aí, né?
mas elas nem todas elas pertencem ao povo de Deus, mas elas pensam que pertencem. Na verdade, elas projetaram Deus, um ídolo, dentro delas, na cabeça delas, e esse ídolo é como se fosse um animal de estimação, um bichinho de estimação, um objeto de estimação. Esse é o meu Deus. Elas carregam ele por aí e saem andando dizendo que esse Deus é o dela, dizendo que Deus está acima de tudo na vida delas. Mas se elas forem mesmo para a palavra de Deus, para as Escrituras, e ver lá, por exemplo, que Jesus disse que é preciso renunciar aos desejos, aos prazeres, para servir ao Deus verdadeiro, então elas já não querem mais esse da Bíblia não, elas querem esse que elas firmou aqui na cabeça. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Querem o delas, querem o ídolo delas. Na antiguidade, falamos um pouco disso também semana passada, os pagãos adoravam os seus deuses, que eram reflexo da sua própria imaginação. Eles não construíam os seus deuses, deus de madeira, de pedra, faziam imagens de escultura, para lá e para cá, alguns parecidos com animal, outros parecidos com um bicho, com um monstro lá, que eles nem conheciam, outros às vezes parecidos com o exército do céu, né? Sol, lua, estrela, outro parecido com pessoas. Então eram diversos os deuses que eles faziam. Isso era um reflexo da sua imaginação que eles faziam. Não era o Deus verdadeiro, como não é o Deus verdadeiro até hoje. E esse Deus falava o quê? Eles faziam alguma coisa e esse Deus falava o quê? Nada. Eles tinham olhos lá, mas não veem. Não é isso? Esse Deus não diz nada, não ouve nada, não responde nada. E esse é melhor para eles. Porque quando eles fazem alguma coisa errada, aquele Deus não fala nada, não corrige eles, não disciplina eles. Vocês estão entendendo? Quando eles andam em seus pecados, aquele Deus deles não diz nada. Claro que não vai dizer, nem viu. Ele é um ídolo. Né? O que ele vai falar? Não vai falar nada. Está lá no Salmo 115. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Som algum sai da sua garganta. O que ele vai falar? Nada. Ele não é nada. Ele não é nem mesmo Deus. O Deus bíblico, o Deus verdadeiro, não é assim. O Deus bíblico, o Deus verdadeiro, não é o Senhor que se adequa às diversas imaginações para agradar aos homens em tudo. Não, é Ele quem chama para adoração. Ele chama todos para adorar como Ele é. Eu sou assim. Você quer me adorar pelo que eu sou? A gente não canta isso? Então tem que fazer. Eu te adoro pelo que o Senhor é. Então o Senhor executa os seus juízos na terra. A gente precisa adorar e alegrar o Senhor quando Ele faz isso. O Senhor abençoa aqui. Nós precisamos adorar e nos alegrar quando Ele faz isso. No fim dos tempos, após o julgamento, a Bíblia nos diz que Deus lançará no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, né? O anticristo que é a besta, o falso profeta, e todos os que serviram a ele, e a igreja vai se regozijar diante do Senhor, vai se alegrar diante do Senhor, porque Deus está executando o seu juízo para mostrar a sua justiça. Esse é o Deus, ele deve ser adorado desse jeito, do jeito que ele é. Amém. Glória a Deus. Então adoremos a Ele do jeito que Ele é, sem tirar nada dos seus atributos. Aleluia. O apóstolo Paulo começa o capítulo 12 aos Romanos falando que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício a Deus. E ele explica que isso é culto racional. O versículo mais assim: portanto, meus amados irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. Eu começo o capítulo 12 falando exatamente assim. É um culto totalmente diferente do que são prestados aos ídolos que nós estamos falando. É racional porque a adoração tem direção. Ela está indo para o Deus verdadeiro. E Ele está recebendo. Se for para o ídolo, não vai dar em nada, porque nem existe. Olha o verso 3 de novo. Sabei que o Senhor é Deus. Se formos pensar, meu irmão, raciocinar o significado disso, nós temos que admitir que o Senhor Deus, que é falado aí, se trata de um ser incomparável e inacessível, se não fosse por sua vontade se revelar. Ele é inacessível, incomparável, mas Ele se revelou, e por isso somos o seu povo. Ele se revelou só para o seu povo. Sugerindo que ao mesmo tempo em que é inacessível, é próximo. Ele é inacessível e próximo. Ele tem relacionamento pessoal com aqueles que são seus, com a sua igreja. Deus tem esse relacionamento. Ao mesmo tempo em que Ele é transcendente, está lá em outro lugar, uma outra dimensão que nós não temos nem ideia. E por mais que a gente tente formular uma ideia, a gente não vai chegar perto de como e aonde está Deus. Por lá que Ele esteja, mas ao mesmo tempo Ele está aqui. Né? Por grande que Ele seja, Ele cabe também aqui no nosso coração. Aleluia. É essa proximidade que fez o salmista exprimir alegria e júbilo, convocando a todos os demais para fazer o mesmo. Você está aqui para louvar o Senhor. Amém. Você está conseguindo fazer isso? Amém. Esse Deus que sonda o coração está vendo agora, sabendo o que está se passando no seu coração e na sua cabeça nesse momento. Você está adorando ao Senhor também. Aleluia. Amados, eu quero concluir dizendo o seguinte: se pudéssemos penetrar no espírito desse salmo, cada dia seria um dia de ações de graça, e esse salmo seria o culto diário de todos os santos na face da terra. Ao começar com a convocação geral para a adoração, isso já nos faz pensar logo no dia do Senhor, o dia da manifestação, o dia da vinda de Jesus. A Bíblia diz, porque o Salmo está dizendo, convocando todos os povos, todos os habitantes da terra a adorar o Senhor. E a gente viu no início que eles não todos vão fazer isso, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que nesse dia os povos da terra se lamentarão. E uma das razões é isso: foram convocados para adorar o Senhor e não o fizeram. Foram convocados para celebrar com alegria o Senhor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas eles não atenderam a essa convocação. Agora, ao mesmo tempo, veja que no mesmo dia, o dia do juízo, o dia em que os salvos também estarão lá, mas eles estarão à direita do Senhor, porque à direita lá, segundo Mateus 24, estarão as ovelhas, e ouvirão isso: vinde benditos de meu Pai, possuído por herança o Rei que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Está vendo, amado? Então, diante dele, diante do Senhor, do seu lado esquerdo vai haver choro e ranger de dentes, mas do seu lado direito vai haver júbilo e alegria, porque os salvos estarão do lado de cá. Haverá um forte regozijo e um alarido imenso de alegria. Aí, como eu disse no começo, acrescente isso aos anjos, toda a milícia celestial, um coro para honrar e exaltar o único que é digno de receber todos os louvores. Será, imagina esse dia, está pensando nesse dia? Será um dia estrondosamente maravilhoso para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus!